Sua vida amorosa às vezes parece uma eterna repetição? Ou seja, às vezes você tem a sensação de que você está sempre reencenando a mesma peça, o mesmo enredo, trocando só os atores? Eu vi no Instagram esses dias um psicanalista dizendo, inclusive, que ele atendia uma moça que dizia pra ele que não entendia por que é que ela sempre acabava se envolvendo com caras que não eram bacanas. E aí, de alguma forma, o analista disse a ela, mas é você quem tá escolhendo isso. E ela falou, não, não sou eu. Isso é o meu coração, eu não entendo como meu coração o tempo inteiro se interessa por essas pessoas. Então, existe às vezes a percepção de que existe uma força externa, outra, né, que nos coage a agir sempre dessa maneira, a nos apaixonarmos sempre por um tipo específico de cara que não presta, enfim. Acho que isso é uma coisa muito, muito comum e que pode ser pensado de maneira interessante à luz do que nos diz o Freud, num texto de 1914, chamado Repetir, Recordar e Elaborar. E aí essas três palavrinhas são chaves para o argumento que ele vai desenvolver ao longo desse texto. Mas acho que é importante a gente guardar uma percepção. Geralmente o processo psicanalítico, né, ou seja, a busca de uma pessoa pelo processo de análise, ele começa, né, justamente por um sofrimento presente. Ou seja, existe alguma coisa na vida daquela pessoa que faz com que ela se sinta num presente eterno, né? Ou seja, numa espécie de dia da marmota que o tempo inteiro se repete, uma espécie de estagnação, de não conseguir sair ali daquilo. E aí, então, o que o Freud nos diz é que, de alguma forma, o que o analista vai fazer no processo de análise é mostrar, né, para o seu paciente que tipo de resistência está operando, ou seja, que tipo de força opositora não permite que algumas coisas que aconteceram na vida desse paciente venham à consciência e fiquem sempre, então, reprimidas, recalcadas, e a partir da tomada de consciência dessas resistências, ou seja, a partir da recordação do que foi a infância desse paciente, do que são alguns desejos esquecidos, a partir de tudo isso, esse paciente então pode chegar a um momento de elaboração, de tomada de consciência e de pensar então do que é que se trata, afinal, essa repetição compulsiva. Porque o que o Freud nos diz é que a repetição, ela é sim uma compulsão. É como se muitas vezes nós tivéssemos essa compulsão, esse desejo inconsciente de o tempo inteiro reencenar determinadas situações. E isso acontece, nos diz o Freud, porque o paciente reproduz alguns acontecimentos, não como lembrança, então isso não vem à nossa memória, mas como ação. Ou seja, é como se o paciente repetisse o tempo inteiro esse acontecimento sem saber que de fato está repetindo. E aí o Freud então chama, né, essa ação, essa repetição de acting out. Esse é um termo, inclusive,